Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão. Hoje eu recebo essa comunicadora que é referência na valorização e na divulgação da cultura capixaba. Luana Esteves, tudo bom? Tudo bem, meu querido. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. A honra é toda minha. A gente estava falando aqui nos bastidores. Sim. Que eu já te assistia na televisão. Me senti muito honrada de você recuperou lá desde o Ponto Cult, né? Na TV Exatamente. Tribuna. Mas para chegar ali no Ponto Cult, teve assim, a gente até já comentou, você não nasceu no Espírito Santo, você é da Bahia. Sou baiana. Como é que foi essa mudança aqui para o Espírito Santo? Como é que foi essa trajetória sua até chegar aqui? Eu sou de Teixeira de Freitas, conhece? Conheço. Tem gente que conhece como Texas City, Teixeira das Tretas. Mas é sul da Bahia e Teixeira sempre foi a capital de Teixeira sempre foi Vitória, né? Porque é mais perto do que Salvador. A gente está a 360, 380 quilômetros e Salvador é tipo 810. Então, né, sempre a referência foi aqui. E eu vim para morar em Vitória no período em que eu queria passar num vestibular. E na época, na minha cidade, não tinha essa cultura de um olhar de estudo voltado para o vestibular, né? E aqui tinha essa coisa do ensino médio já voltado para isso. E eu tinha um interesse em passar numa federal. Falei, não, preciso estudar e tal. E aí tinha familiares aqui, vim morar com minha prima. E aqui começou a minha trajetória, né? Então, fiz ensino médio aqui. Depois passei na UFES. E aí escolhi fazer comunicação, né? E na UFES foi quando minhas anteninhas já se conectaram assim com a cultura, né? Que é com que eu trabalho até hoje. Mas sim, a comunicação é uma curiosidade minha. Por que comunicação, né? Porque tem aquela hora ali que é um momento que a gente é jovem, a gente é adolescente, que vai determinar a nossa carreira para a vida toda. E você fala assim, ou pode, lógico, tem mudança de carreira e tal, mas você escolheu comunicação. Já tinha algo, alguém da família? O que despertou esse interesse? Não tem ninguém na minha família que é jornalista ou que trabalhe com isso diretamente, assim. Mas eu sempre fui muito... Apesar de ser uma criança na minha, assim, sabe? Não era aquela criança da bagunça, né? Na infância, ali na adolescência. Sempre fui muito na minha, mas eu sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa. E sempre, tipo, sabe, apresentação de escola. Sempre era a oradora da turma, sempre estava à frente ali das coisas. Então, eu sempre gostei disso. Mas na época de escolher o vestibular, eu estava na dúvida entre direito e jornalismo. Porque eram questões que... Eu sempre fui de humanas, assim, né? Não sei fazer conta. Sou péssima com, né, exatas, enfim. Então, já foi uma... Por eliminatória ali que a gente vai indo. E aí eu caí, né, na comunicação. Aí, quando eu estava na dúvida, eu fui visitar a minha história, né? Lembrar de todos esses momentos aí de que eu era a oradora da turma, de que eu era a que fazia apresentação. Todo final de ano eu fazia apresentação na escola. Então, eu sempre encabeçava isso. Eu falei, bom, eu acho que está em mim, né? Então, vamos lá. E aí, assim, na universidade é uma descoberta, então, ainda mais do dia a dia. Então, ali você foi tendo certeza daquele caminho, daquela criança que era oradora, que gostava de falar, na faculdade, na universidade. O primeiro período, eu lembro que, assim... Faculdade, primeiro, é um mundo, né? E eu fui para a UFES. A UFES é um mundo, né? Que é uma cidade inteira, né? O campus, assim, é uma de magnitude. Eu tenho para mim, com muita clareza, assim, que a UFES foi um divisor de águas na minha vida, que me formou em muitos sentidos. E eu lembro que no primeiro período eu ficava, gente, é isso mesmo? Porque eu lembro que a gente tinha matéria, tipo, eu me formei, comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, tem essa bagagem muito de você formar um comunicador, entendendo o peso que isso tem para a sociedade, a importância, para além da técnica do dia a dia de um jornalista, né? Assim, técnica que eu falo, as habilidades, né? De texto, enfim. E eu lembro que no início, primeiro período, a gente tinha disciplina, tipo... comunicação visual, entender sobre o ponto e a vírgula. Eu traço, gente, o que é isso? Teoria eu tô da no lugar comunicação. certo. Então você vai viajando ali. Mas aí eu fui gostando, fui me apaixonando e em um determinado momento, até hoje, assim, falo, gente, o que eu faria, né? Hoje são muitas possibilidades, né? Hoje a gente pode ser muita coisa ao mesmo tempo. Inclusive, na minha trajetória, eu fui fui quebrando alguns paradigmas que eu tinha construído. E hoje, inclusive, trabalho em várias frentes, assim, para além do jornalismo, né? Mas foi só confirmando mesmo. E eu falei de um programa que eu tenho muito carinho, né, da minha memória, que é o Ponto Cult, que você apresentou
Como é que você chegou ali na televisão? Porque ali da faculdade, já foi seu primeiro, você estava falando que foi seu primeiro trabalho, já foi para televisão? Na verdade, eu comecei na rádio. Ah, sim, tinha essa experiência da rádio. Porque, assim, eu vivi a faculdade, assim, a UFES eu vivi muito intensamente. Então, eu fiz de tudo sem imaginar. Projeto de pesquisa, projeto de extensão, movimento estudantil. Eu era engajada em tudo. Eu chegava na UFES 7 da manhã e saía 10 horas da noite. Eu vivia a UFES, assim, sabe? Foi um período muito gostoso da minha vida. E aí, um dos projetos de extensão que eu fiz era o Bandejão, que existe até hoje, um programa de rádio, né, na 104.7. E ali eu me apaixonei pela rádio. Quando eu me formei, fui contratada para trabalhar num projeto da rádio, que na época era o programa Tardes Infinitas, que era de dentro de uma plataforma chamada Infinitas, que fazia evento. Não sei se você lembra, teve evento no Centro de Vitória, a gente fez um na Casa Lab Infinitas, que teve um monte de show na varanda ali isso eu lembro, esse show na varanda, Então, que teve show da Cel, do Sim. Curumim, que foi na... Como é o nome da rua, gente? Me fugiu o nome aqui. Lá que tem a Gruta da Onça. Dama Rosa, não. Não, Barão Monjardim. E aí, ali, enfim, o Infinitas era essa plataforma multicultural, assim, com vários projetos. E aí eu fui trabalhando um tempo nessa área. Já apareci em vídeo, que né, como era essa pegada multiplataforma naquela época, né? De pensar a rádio, mas também pensar a TV, as telas, né? Então, a gente já fazia algumas coisas que eram filmadas. E ali eu comecei a desenvolver essa coisa da TV. Mas olha só, o meu projeto de TCC era um programa de TV. Foi o Tem Sofá. Era um... Gravou no Sul, não foi? A gente fez um piloto em Curitiba, que era a ideia de você viajar e conhecer a cidade na perspectiva de quem mora nela. E não numa perspectiva de turismão, assim, sabe? Era um aplicativo que tinha? Tinha, eu não sei se existe ainda, o Couchsurfing, que é um aplicativo de hospedagem, hospitalidade gratuita. E eu morava em República, a gente recebia muita gente gringa, que é muito doido você pensar nessa confiança, você Hoje tem que ter, em dia, a gente tipo assim, você falou, porque pelo aplicativo a pessoa vem ficar na nossa casa. É tipo assim, você entra no aplicativo, aí você se disponibiliza lá, tipo, have a couch, tipo, tem sofá pra mim? Posso dormir no seu sofá? É tipo isso. E aí a gente recebia, gente, tudo que é canto pra dormir no nosso sofá, era uma doideira. Só que era sensacional. E a partir do aplicativo, a gente tinha essas experiências, né? E a gente falava, vamos colocar essa lógica também no programa, que era isso. Tem sofá? Era o nome do programa, né? Posso dormir no seu sofá e conhecer a sua vida e a sua dinâmica com a cidade? Então, para mim, foi um projeto muito gostoso de fazer, que inclusive depois reverberou também no que a gente fez no Em Movimento, na Gazeta, essa coisa de ir pro interior, né? Dormir na casa das pessoas e conhecer a realidade da cidade a partir de quem mora nela. Era uma coisa que, né, já fiz ali na época do meu TCC. Então, a minha experiência de TV primária, digamos assim, foi na faculdade por conta desse projeto, né? Então, já tinha essa ideia ali Tinha essa ideia. E aí, quando eu me formei, simultaneamente ali eu na UFES, eu tive uma produtora audiovisual, eu e o Ramon, queridíssimo amigão meu, com quem eu morava junto, né? A gente divide apartamento, tinha a República ali. E a gente montou uma produtora, a gente fez muito projeto institucional, websérie, a gente falando de temas relevantes, a gente fala, né, sobre mobilidade urbana, sustentabilidade. E aí a gente ficou um tempo com a produtora e, simultâneo a isso, eu estava na rádio. Aí depois eu fui trabalhar um período muito curto na TV Capixaba, por um projeto novo que eles colocaram lá, mas não deu andamento. Você passou, mas chegou aí ao ar? Chegou aí ao ar, era o Hora do Rango. Eu acho que era esse o nome, que era uma galera de fora do Rio, que veio colocar um projeto aqui. Mas, assim, foi um programa na hora do almoço. Eles fizeram, acho que foi uma coisa meio teste, assim, que ficou um pouco tempo no ar. Era guiado pelo Márcio Libar, que é um palhaço do Rio de Janeiro, muito famoso, conhecido. E aí, só que era essa cultura de fora, guiando o projeto ali. Aí, não sei se isso colou muito ali, sabe? Mas, enquanto eu estava na TV Capixaba, eu recebi o convite para ir pro Ponto Cult. Então, foi assim que eu comecei no Ponto Cult. E eu comecei como produtora lá, né? Um programa de cultura. E aí eu já tinha alguns contatos, alguma referência ali da época que eu fazia o Bandejão e o Tardes Infinitas, que eram produtos culturais também, né? Já tinha toda uma troca ali com as bandas, com a galera. Inclusive, esses dias, só abrindo um parênteses, eu recebi lá no programa que eu apresento hoje, no TV Revista, o André Prando. E aí a gente conversando ali, eu falei, caraca, André, que legal saber que a nossa trajetória foi junto. Eu acho que eu fui a primeira pessoa a te entrevistar, assim, começar da sua trajetória. E hoje a gente está aqui 10 anos depois, numa outra maturidade, né? Assim como com o Silva, o cantor Silva. Ele se apresentou recente no festival Movimento Cidade. E aí, depois, quando acabou o show, né? Eu fui lá no camarim. Aí ele, você! Aí eu fiquei tão surpreendida que eu não sabia que eu tinha sido a primeira pessoa a entrevistar ele. Aí eu falei, caraca! Ele falou, você! Eu lembro do dia, aí eu recuperei a foto depois desse dia. Ele super tímido, assim. Eu falei, poxa, que legal, sabe? Acho que isso não tem preço, assim.
de ter acompanhado a trajetória de tantos artistas, sabe? Poder trabalhar com cultura, acho que... Não, esse do Ponto Cult, tem várias entrevistas, o formato ali, igual eu lembro do Cadeira Roxa, que é a pessoa com a luz na cadeira, só pra câmera falando, né? Só ela falando. Qual é a boa? Tinha outro quadro aí também. tinha alguém que indicava o que está acontecendo na cidade, vinha uma pessoa, uma personalidade, então as pessoas se viam, né? As pessoas, essa coisa de se ver, da gente se ver na tela. Isso a gente tá falando lá atrás. Também o programa era postado no YouTube também. Sim. Então tinha essa questão assim a gente tá falando da plataforma, né? Imagina que legal. Além de estar na televisão, também podia acompanhar no YouTube. Hoje em dia é super comum. Vai estar na internet também, mas isso há 10 anos atrás. 10 anos, em 2014. Eu entrei em 2014, acho que o Ponto Cult até começou um pouquinho antes. E ele já tinha essa coisa do Facebook, tudo a gente postava no Facebook, tinha essa preocupação em manter o online ali, sabe? O Ponto Cult, ele foi uma preciosidade, assim, que eu acho que a gente teve, porque foi um programa muito bem produzido, a equipe muito boa, a Isa Rosenberg na edição, o Antônio César Martins na edição ali, guiando o programa, editor-chefe de tudo, assim. Nossa, foi sensacional, foi uma experiência... E a gente conseguiu conquistar a confiança das pessoas pela qualidade, eu acho, assim, dos formatos, sabe? Dos quadros e tudo. Pena que acabou, né? Que pena Exatamente. que, infelizmente... Eu até conversei com o André Prando, olha como é que a vida é. Sobre isso, rapaz, eu vi você uma entrevista no Ponto Cult, um programa que era legal, que acabou, né? Então a gente trabalha com comunicação, trabalha com cultura, fica torcendo para que esses espaços permaneçam. E aí você sai dali, você recebe, o programa acabou, aí você fala assim, você tinha produtor trabalhando com cinema ou não? Aí a gente fazia alguns projetos, mas aí nesse período, o Ramon, que era meu sócio, né, ele foi fazer um mestrado fora, foi para a Europa, e aí a gente meio que desandou a produtora. E aí, quando eu saí do Ponto Cult, o pessoal do Em Movimento me chamou. Só que eu não fui nessa época, porque eu estava numa fase que eu não sabia se eu queria continuar com TV, trabalhando com TV. Meu Deus do céu, você não sabia se queria trabalhar com televisão ou não? Não sabia. Sabe por quê? Isso é curioso falar, assim, porque muita gente também, talvez quem queira, né, um dia trabalhar com isso, né, e tudo, é um ambiente que tem vaidade, assim, sabe? Essa coisa da imagem. E eu era zero preocupada com isso. E eu tava num ambiente ali, né, que tinha aquelas mulheres super arrumadas, sabe? Super maquiadas. E eu era zero, assim. Eu falava, gente, esse lugar não é pra mim. Então, eu passei por um período de muita insegurança, assim, de pensar, eu acho, não sei se esse lugar é pra mim, sabe? Não tava, apesar de gostar muito do tema, mas eu não tava me sentindo confortável. Então, eu tive primeiro que romper, né, quebrar algumas coisas dentro de mim para eu me sentir confortável nesse lugar, assim. E aí, nesse período que eu neguei o convite, né, que acabei não indo para o Em Movimento, nesse período eu fui trabalhar com produção cultural, trabalhei na Caju Produções, que é uma produtora que realiza vários festivais de cinema no interior, o Festival de Cinema de Muqui, o Festival de Cinema Ambiental Cinema. Então, a gente foi fazendo vários projetos juntos e também foi ótimo para eu ter essa bagagem de produção, assim, porque eu acho que o cinema e a produção... A gente fez filme também, rodamos curtas e tal. E eu acho que te dá essa noção de coletividade, sabe? Numa produção de dia a dia, de jornalismo, assim, você ter a vivência do cinema muda tudo. Porque acho que dá essa noção de coletividade, você precisa do trabalho do outro para aquilo fluir. E essa organização, esse senso de prontidão ali para as coisas, sabe? E as coisas acontecem, tem que se improvisar e fazer na hora ali, porque alguma coisa aconteceu e você tem que fazer o filme acontecer, não pode parar a gravação. E ao mesmo tempo prezando pela qualidade, você entendendo como o som é importante, sabe? Tipo, silêncio total, sabe? Como o figurino é importante. Então, você vai compreendendo os profissionais envolvidos e você ver valor em tudo, assim. E acho que eu lembro que depois disso, que me chamaram de novo para ir para o Em Movimento, e foi quando eu aceitei, eu lembro que essa bagagem foi muito diferente para mim, porque o Em Movimento, assim como o Ponto Cult, eram programas produzidos, né? Programa semanal, assim, que é gravado. Então, tem tempo da gente trabalhar uma reportagem. Então, eu lembro que eu tinha a sensação de cada matéria que eu ia fazendo no Em Movimento, por exemplo, era como se fosse um mini documentário. Sabe? E eu fazia uma pesquisa. Então, você entende as etapas daquilo, assim como o cinema me ensinou, sabe? Vamos entender as etapas disso. Vamos pesquisar primeiro, que no jornalismo a gente traduz ali com a produção, a pesquisa, a pauta, né? Vamos caprichar nessa pauta, vamos entender melhor qual que é a trajetória. Conversava com o entrevistado, 1000 possibilidades. Como é que é o lugar? A iluminação, o som. Então, o cinema me ajudou isso e ajudar a usar esses elementos no roteiro. As primeiras matérias que eu saí para fazer do Meu Momento, eu fazia roteiro. Igual a gente faz roteiro de cinema. Um jornalista não faz roteiro, sabe? Então, por um tempo também eu me vi sem lugar. Tipo, o que eu sou? Eu sou uma jornalista? E eu tive, um período que eu me sentia... A pessoa perguntava, sua profissão?
Será que eu sou uma jornalista? Então, eu me sentia nesse lugar de uma produção de conteúdo, que hoje a gente fala, o que você é? Eu sou produtor de conteúdo. Eu me via eu sou uma produtora de conteúdo, mas os formatos, eu tentava fazer um pouquinho diferente, sabe? Uma reportagem, apesar dela ter uma estrutura de reportagem com passagem sonora, né? Eu tentava colocar aquilo de uma forma... trabalhar no roteiro, elementos, enfim, assim como grandes jornalistas fazem, assim como eu me inspirei também em muitas... A Sônia Bride, para mim, é uma grande referência, assim, de um texto muito claro, sabe? Enfim, pessoas que você vai ouvindo, vai conhecendo o trabalho e vai adaptando para o que você acredita, né? E aí eu fui criando a minha identidade. Não, com certeza, porque no Em Movimento, além dessas reportagens lindas que apresentava cada vez mais uma TV com uma grande audiência... O nosso estado, a gente se vendo cidades e municípios que a gente não tinha acesso, ou que talvez nem vá conhecer, mas passa a conhecer pela televisão, né? E aí também o cinema te dá essa questão de resolver problema, porque eu sei que uma vez você foi para um lugar para dormir no barco e não tinha barco no barco. Tem não, isso total. Também, né? Cara, essas viagens... Porque são as cidades, assim, não, que não tinham o hábito de receber as pessoas, gente. Né? Muito, assim, é muito doido. E hoje eu penso, gente, quanta doideira a gente fez. Meu pai amado... Não sei se eu faria tudo de novo, assim, sabe? Que bom que eu fiz, mas era um rolê que eu falo, cara, como eu tinha disposição. Porque, por exemplo, você falou de Piúma, qual que era a dinâmica, né, do Em Movimento Viagem? E é importante dizer que lá no Em Movimento, a produção, a nossa equipe era e eu acho que ainda é muito enxuta. Então, o repórter também é produtor, né, também faz a pauta, a gente também decupa o material depois. Então, e eu adoro isso, porque eu adoro ter noção do início, meio e fim da obra. Todo o processo. Assim, você está totalmente envolvido no processo. Isso, às vezes, é bom, às vezes é ruim, né? Às vezes a gente fica muito apegado ali à cria. Mas, enfim. E aí, qual que era o processo? A gente ligava, então, por exemplo, aí eu falava, né? Fulano, meu primeiro contato sempre era com a prefeitura ou algum movimento que eu via que tinha uma articulação cultural interessante na cidade e eu pedia indicações. Eu falo, a gente vai para Piúma, por exemplo, e a intenção da matéria, essa ideia de fazer um documentário, tipo, o que eu preciso falar sobre Piúma? Se for falar, fulano, eu sou de Piúma, o que precisa ter para entender o que é a cidade? Então, a gente fazia esse movimento. E aí eu falava, na gastronomia, na atividade econômica mais comum da cidade, por exemplo, a pesca. Eu falei, bom, é a pesca? Piúma é a cidade das conchas, pesca, e a gente tinha que dormir sempre na casa de algum morador da cidade. Eu falei, bom, temos que dormir, então, no barco de um pescador, porque acho que isso é uma coisa muito, né, de quem mora em Piúma, então vamos encarar essa. Só que foi uma doideira, porque na época, e acho que essa foi uma das primeiras viagens que eu fiz em movimento, garoteei, e aí meio que deixei um pouco minha produção ali na mão de uma pessoa da cidade que me garantiu que o barco ia estar lá, não sei o que, Só sei que quando a gente estava no caminho da estrada, indo pra lá, a pessoa me liga falando que ela tinha sido exonerada, que ela não tinha mais nada a ver com nada e que era pra eu me virar. Aí eu cheguei na cidade, no endereço que eu tinha, e falei, preciso dormir no seu barco. Aí a pessoa, eu falei, me ajuda, moço. Aí o cara me ajudou, assim, foi na doideira que a gente resolveu aquilo. E eu tinha entendido que seria um barco com estrutura, né? Tem barco que tem caminha. Não tinha, era um barco pesqueiro, assim. Ainda bem que eu tinha levado uma canga, que a gente só deitou lá, não lembro o nome daquilo. Leme, não lembro o nomenclatura de barco. Proa, polpa. Naquela partezinha ali de cima. Aí a gente só virou ali, coloquei a canga. Dormiu, na verdade, né? Deu umas cochiladas, morrendo de frio. No meio do mar. Do mar. É que eu falei, Se chovesse... Não, mas aí aí a gente ia encarar tudo. Que aí vem o espírito aventureiro. Falou, a gente precisa ir pro meio. Eu falei, eu preciso ir pra... Não precisa ser em alto mar, mas eu preciso ver o sol nascer no mar. Que eu quero começar a reportagem assim. Então, aí o cara, topo, bora. Então, bora. Então, acho que... E o cinegrafista também topou, na época, o Carlos Palito, maravilhoso. Então, assim, a gente encarou poucas, não tinha água. No outro dia, eu tinha que tirar minha lente, tinha que lavar a lente, que tava toda embaçada. Gente, alguém me arruma água. Aí, depois, o barco ancorou lá perto de uma ilha pra eu trocar de roupa, pra eu sair do barco pra conseguir trocar de roupa, porque só tinha homem. Então, foi, assim, uma doideira. Mas a gente fez várias doideiras, tipo essas que foram, acho que... muito legais essa experiência, você viver aquilo, sabe? E depois traduzir em sentimento e em texto, né? Em vivência, não só do que eu vivi, mas do meu olhar e do que eu apurei daquilo, que as pessoas me contaram, das histórias das pessoas, né? E eu acho que esse projeto do Em Movimento Viagem, acho que ele foi muito importante, assim, na minha carreira, acho que porque ele me deu uma bagagem de Espírito Santo, ele me ajudou a montar o quebra-cabeça do Espírito Santo na minha cabeça, assim, sabe? De encaixando as peças, vendo como a história dali junta com a daqui, tudo faz sentido. E isso hoje é o meu trabalho, né? Tipo, a partir de todas essas informações que eu fui juntando e eu por isso comecei a fazer vídeos para o Instagram, porque eu falava, gente, tem muita coisa, uma reportagem
de, sei lá, 7, 8 minutos, não é suficiente. A gente precisa escoar isso. Aí eu comecei a fazer uns vídeos com curiosidades e aquilo foi pegando, assim, né? Então... então foi assim, a partir daquele momento que tinha um tempo para colocar a matéria no ar, tinha que ficar muita coisa de fora, aventura. De TV é assim, tempo de TV, tem que cortar, não tem que ter dó, tira essa fala que tá bonita porque tem que entregar no tempo. Você fala assim, não, peraí, a gente tem a rede social, que tem a liberdade ali, a gente pode colocar o tempo que a gente quiser. Então foi assim que surgiu a ideia de colocar o conteúdo na... Foi, só que também, na verdade, né? Não foi, tipo assim, era o conteúdo, a informação. É você, a sua vivência. Não gravado, a sua vivência. Porque aquilo era da Gazeta, exatamente, né? a sua vivência. Inclusive, depois a gente até tentou fazer no Em Movimento, e isso é interessante nessa coisa de plataforma, porque a gente até tentou emplacar alguns conteúdos, tipo, da TV, adaptar para rede. Mas é outra linguagem, é outro tudo. E a gente viu que o negócio não emplacava. E quando a gente fazia no formato da rede direto, aquilo ia, assim. Quando eu fazia na minha rede, enfim, né? De forma natural e orgânica, entregava. É isso. E aí eu comecei a fazer. E aquilo virou também um trabalho para mim, né? É um trabalho para mim. Não, e é muito lindo. Assim, você sabe quantos municípios já foi? O estado tem 78. Eu já passei pelos 78. Nossa. Mas as viagens, eu assim, não parei para conhecer todos. Teve muito só de passagem, assim, mas sabe? Mesmo assim. Mas é uma boa experiência, né? Mas pensa, Minas Gerais tem mais de 600. Então aqui eu falo, a gente tá muito privilegiado. Dá para conhecer o estado todo, sabe? Assim. E você foi numa época que eu falei, hoje em dia a gente fala cada vez mais, vem uma construção também, não é só hoje, mas vem uma construção de falar de cultura, de turismo, Sim. de entender. E você ia pra cidade que às vezes o pessoal não tava... Vai vir pra cá pra quê? Fazer o quê? A gente foi pra cidades... o projeto era Em Movimento Viaja 78 municípios. A gente fez 61 e parou porque veio a pandemia. Mas depois, por outros trabalhos e outros motivos, eu consegui visitar o estado todo, assim, né? Passar, pelo menos, pelos municípios. E aí, eu lembro que nessa produção do Em Movimento, era muito comum, mais do que a gente queria... ouvir das pessoas que moravam na cidade. Tem isso aqui? Quando a gente chegava e falava, vamos gravar tal coisa. A pessoa, que isso? Tipo, na própria cidade. Eu já ouvi de secretária de turismo de uma cidade do interior perguntando pra mim o que eu ia fazer lá, porque não tinha nada na cidade. Nossa. E aí, então, assim... Outra visão das coisas ainda. E eu acho que isso revela muito o que é ainda, sabe? E isso me motiva, porque eu acho que mostra o quanto a gente precisa informar as pessoas. Eu acho que essas informações sobre o nosso lugar, sobre o nosso contexto, que nos ajuda a situar quem a gente é no mundo, estão aí e precisam ser contadas, sabe? Eu falo muito assim, né? Muita gente pergunta, por que é importante, né, trabalhar com a valorização, com a divulgação do Espírito Santo? Eu falo, primeiro, quem está na ilha não vê a ilha. É uma frase do José Saramago que eu gosto muito. E quando você, por exemplo, você vai para viajar, você vai, sei lá, para qualquer lugar de fora, e a pessoa te pergunta, onde você é? A resposta que você der já vai caracterizar muito de você. Se você falar só de Salvador, a pessoa já vai formar. O lugar carrega quem você é. E é quando você fala, eu sou do Espírito Santo, aí vem um cri-cri. Porque muita gente ainda não sabe o que é o Espírito Santo. Eu sou de Vitória da Conquista, né? Então, as pessoas não... E olha que oportunidade a gente tem de contar a nossa própria história, sabe? De mostrar tudo que a gente tem de bom aqui. Mas, para isso, a gente precisa saber. Então, eu defendo muito essa coisa da valorização de dentro para fora, que as pessoas conhecerem as suas próprias histórias, conhecerem o porquê das coisas, por que a sua rua tem esse nome, seu bairro tem esse... O que é comum aqui, o que é tradicional da sua culinária, conheça, para quando você for ter um contato com outra pessoa, você falar, ter propriedade. Porque aqui ainda tem muito que eu falo, que é a cultura da não cultura. Não tem sotaque, né? Mas fala. aí que tá. Aí eu falo, gente, o capixaba tem sotaque, tanto que eu que sou baiana, capixabei, porque se aqui não tivesse sotaque, eu ainda estaria falando baianês, concorda? Eu concordo plenamente. Então, eu até fiz algumas reportagens sobre isso, porque não ter marcas é uma marca. Né? Não, eu aprendi com você vendo suas reportagens, além de várias coisas, sobre o nosso sotaque, a nossa forma de falar. Que a gente bota a vogal e algumas coisas que não tem. A ditongação que eles falam, né? Que é colocar uma vogal onde não existe. Então, vocês, né? Tipo, você, arroz, né? Dê essa ênfase, assim como tomate, noite, faz esse tch, que também é uma marca aqui, sutil, mas é uma marca, né? Do Espírito Santo, assim. E, tem tanta coisa, né, que é gostoso de falar. Não, e eu vou ficar à vontade, eu tô adorando, é maravilhoso. Até porque a sua rede social, ela é um patrimônio cultural. Porque, que honra ouvir isso. Vou colocar dessa forma, porque, assim, a gente sabe e aprende muita coisa que a gente...
às vezes não vai pesquisar ou não tem acesso através da sua rede social. Por exemplo, as pessoas ficam sabendo o nome por que é Curva da Jurema ali. Quantas vezes a pessoa parou para pensar por que era Curva da Jurema? Foi pesquisar ou não tem esse acesso, mesmo que tenha, por mais que tenha internet, onde é que vai colocar? Onde que tem esse acesso? Você fez uma pesquisa, você entrevistava pessoas, você já fazia esse trabalho de campo, né, de trazer isso. Então, e isso é legal você falar, esse exemplo do vídeo da Curva da Jurema, que foi um vídeo que eu postei recente assim, alguns meses para cá, e de uma reportagem que eu fiz há anos, né? Que foi quando eu estava na Gazeta. E é isso, né? Tipo, essa informação que, por ser uma informação histórica, geográfica, enfim, ela não muda, né? Então, assim, é uma pauta fria, né? Que a gente fala. E a possibilidade de trabalhar isso com várias abordagens. E eu tenho tanto assunto que eu gostaria de falar, mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Eu fico imaginando isso, assim, que deve ter uma... Se tem algum projeto seu, alguma coisa de capitalizar isso, de fazer assim, de uma forma com financiamento, seja do governo, seja de alguma empresa, e falar assim, peraí, você não tem tempo, mas nós vamos investir financeiramente, recursos financeiros, para que você tenha esse tempo de fazer isso. Olha, eu já cheguei a pensar alguns períodos. Por exemplo, o que aconteceu? Quando eu estava na Gazeta, aí eu engravidei. E aí, quando meu filho nasceu, foi quando eu decidi não continuar lá, porque a gente viajava muito, ficava mais fora de casa do que em casa, e com criança eu preciso de rotina e tal. Então, eu decidi sair. E aí, nesse período, eu fiquei, tá, o que eu vou fazer? Aí, eu pensei, vou investir nas redes, né? Vou voltar para isso e tal. Mas aí veio a oportunidade de ir para a TVE, onde eu estou até hoje, né? Fez 1 ano e pouco agora. Que lá eu tenho rotina, né? E criança precisa disso. Então, hoje, a minha prioridade ainda é ali lidar com essa fase da primeira infância do meu filho, que demanda uma presença muito intensa, assim, e dentro das limitações do trabalho, né? Que eu consigo ainda priorizar. Mas eu tenho muitos planos, assim, sabe? Mas eu ainda não consigo, por falta de perna mesmo, de tempo. Tenho muitas coisas escritas. Às vezes às vezes eu tô, sei lá, lavando louça, tomando banho, dirigindo, vem uma ideia e falo, pô, vou fazer um vídeo sobre isso. E aí, hoje, como que funciona? Quando eu consigo um intervalinho de tempo, às vezes dentro do carro eu gravo um vídeo, o último que eu fiz que viralizou, que foi o nome das cidades capixabas, né? Deu mais de 1 milhão esse. Quando eu paro pra fazer um videozinho ali, às vezes despretensioso, mas o negócio vai. Eu falo, consegui tirar da minha mente. Porque às vezes se eu for projetar, planejar, eu não consigo executar. Porque eu não tenho perna hoje, sabe? Tempo. Assim, gente, eu tô de olho aí num projeto muito bom para capitalizar, apesar de não se alguém quiser fazer para mim, eu aceito. Porque é isso, Mas é isso, alguém fazendo e me chama que eu vou, porque eu não consigo parar para desenvolver, entendeu? Já sabe que é sucesso, falta eu sei só que a questão... as pessoas compram a ideia, eu sei que é importante, e eu gosto muito, assim, porque hoje o meu trabalho principal é na TVE, que também é o meu principal tempo tá lá. Eu faço, né, uma coisa ou outra para rede social. Tenho diminuído um pouco, porque também é uma doideira, tá? Criar para rede social, você sabe disso, né? É uma doideira. E aí, ainda mais no Instagram, que é a plataforma que eu uso principal, e aí eu entro às vezes numa pira, olha eu já aqui no divã. Eu entro numa pira e eu até parei um pouco de produzir, porque se eu pego muita publicidade para fazer, porque às vezes é um trabalho, eu me sinto na obrigação de fazer muitos conteúdos que não sejam publicitários. Para não ficar só marcado de publicidade. E também, tipo assim, eu quero criar uma, né? E aí é outra coisa, você entra na pira de ter que números para entregar para o cliente, então você precisa estar presente na rede, com engajamento bom, ativo e tal. E aí você também entra na pira daquilo que tem que fazer sentido para as pessoas. Então, chega um cliente, eu não aceito qualquer cliente, eu aceito cliente que tenha uma convergência para as minhas redes, alguma coisa assim. E aí eu tenho que elaborar um roteiro, aquilo demanda um tempo. Então, hoje, como eu não tenho tido muito tempo por motivos de ser mãe, eu acabo não pegando muita coisa para não entrar nessa pira. E aí tem o quê? 1 mês e pouco, assim, que eu não tenho pegado. Graças a Deus, tem muito trabalho que chega e eu posso, alguns, né, me dar o luxo de recusar. Mas tem uma identidade, tem uma personalidade sua. Tem. De edição. Eu coloco, porque eu que edito, né? Eu que faço tudo ali. E aí, por isso que me demanda tempo. Talvez eu fazer um teste um dia, arrumar algum editor para ver se funciona. Exatamente. Assim, delegar algumas funções aí. Exatamente, aqui, ó. Delegar algumas funções, né? para que possa trabalhar mais. Porque você também, os vídeos falando da maternidade, você também apresenta a questão da educação montessoriana. Isso, que muita gente não tem acesso, não conhecia, e que é uma forma muito bacana de conhecer essa outra forma de educação. Lógico, eu adoro. Legal, que legal. Outra forma de educação, outra forma da criança se encontrar no mundo, a sua autonomia, enfim, através da liberdade das suas ações. Hoje parece que minha rede social é uma mistureba, né? Não, mas é muito legal. Tem capixabismo, tem maternidade, e você também tem educação, produz tem isso. receita, eu que produzo. Então, assim,
é muita produção de conteúdo. Por isso que eu fico doida. E por isso que às vezes eu quero não ficar doida e eu não faço nada. Tadinha. Mas essa é a minha vida, assim, hoje. Só que eu tô numa fase, também com muita terapia, entendendo esse momento, assim, sabe? Sem me cobrar muito por isso. Porque acho que por um período eu tinha uma autocobrança muito grande, assim, que me fazia sofrer mesmo, assim. Eu já tive muitos problemas de ansiedade, sabe? Já tive burnout, precisei me afastar de trabalho, porque eu vinha numa cobrança muito intensa e o meu problema é a minha autocobrança. E eu aprendi a gerenciar isso e a maternidade me obrigou a aprender, porque eu acho que a maternidade me traz um senso de prontidão. Sabe quando você vai fazer um job, que você vai procrastinando, você faz no último minuto e até que sai bom? Eu sinto que eu vivo assim, o tempo todo fazendo tudo no último minuto, porque não dá tempo de fazer antes. Então, é tudo na doideira, assim, sabe? Porque a prioridade é o meu filho. Então, o tempo que eu estou com ele, eu quero estar com ele. Aí, quando ele dorme, que eu vou pensar em fazer Às vezes, eu tenho disposição de fazer um roteiro, ou gravar ou editar um vídeo, sabe? Então, hoje acaba que realmente está mais apertado por conta disso, assim, né? A maternidade é uma questão, ainda mais para a questão das mulheres, né? De muita cobrança, né? Da questão de nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, assim, a responsabilidade de que você precisa dar conta da maternidade e também ser essa mãe que atende todos. E, então, assim, é um momento que você precisa refletir sobre as suas ações e não se culpar pelas decisões que você está tomando. Exato, Porque... E é difícil isso, assim, sabe? Às vezes eu sinto que eu tô numa fase até bem relax quanto a isso, porque... Eu realmente coloquei atenção no Luca, que é o nome do meu filho. Então, eu foco muito no que ele precisa. E aí, eu parei de me cobrar, porque por muito tempo eu achava que tudo tinha que ter sentido. Me incomodava, por exemplo, o meu Instagram não ter uma periodicidade. Me incomodava o meu Instagram não ter uma identidade. Os vídeos não terem uma... Sabe? Só que aí eu... Que às vezes tem e tinha e você não estava enxergando. A autocobrança me fazia querer... Você não estava saindo da sua ilha, da sua internet. Tá vendo? Quem tá na ilha não vê a ilha. Da sua rede social. Boa. E aí... Acho que hoje eu tô mais despregada disso. Eu falo, deu vontade de fazer? Vou lá e faço. Tanto que eu até atualizei a minha bio, até como um recado pro mundo. Conteúdo com afeto e no meu tempo. Maravilhoso. Que é tipo assim, na hora que der, eu faço. Porque hoje não é o meu principal trabalho e nem a minha prioridade mental, apesar de eu ter muito interesse em fomentar isso, apesar disso também estar em todas as frentes do meu trabalho, sabe? Essa intenção de compartilhar coisas legais sobre o Estado e sobre as minhas descobertas enquanto mãe, sabe? Porque eu tenho muita... Eu sou uma pessoa muito otimista, assim, sabe? Da vida. Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nas coisas que acontecem, acredito muito na força da intenção. E, às vezes, eu tenho muita vontade de compartilhar isso com as pessoas. Então, hoje, quando eu vejo que eu quero... Quando junta, né, a fome com a vontade de comer, aí o vídeo sai, aí o conteúdo sai, aí flui melhor. E nos bastidores as coisas vão fluindo tranquilo também, mesmo offline, sabe? Então, acho que é esse equilíbrio. Esse trabalho na TVE, que é o TVE Revista, que é um programa diário. Todo dia ao vivo eu tenho que estar lá. Então, além de apresentar o programa, que começa meio de 45 e termina 1h30, às vezes um pouquinho mais, eu produzo, né? Eu produzo as entrevistas, as bandas que vão lá e todo dia a gente recebe um artista diferente. E eu produzo algumas reportagens também, né? Que eu gosto de produção. Então, isso demanda tempo, né? Então, eu chego minha rotina sempre o meu filho acorda às 5 horas da manhã. E aí, eu acho ótimo, por um lado, ele acordar cedo, porque eu vou ter mais tempo para ficar com ele. E aí, eu fico com ele de manhã, a gente curte junto, levo ele para a escola ali umas 10 horas, que é o tempo que eu vou pro meu trabalho. Saio do trabalho, pego ele na escola... E eu tenho um tempo ali com ele à noite em casa. E quando ele dorme, eu vou fazer alguma coisa que não esteja dentro do radar. Assim. Então, quando eu pego alguma publicidade, eu faço muito mestre de cerimônias também, de evento. À noite, é quando ele tá dormindo. Que aí eu não sinto a culpa de estar usando o meu tempo sem ser com ele. Olha que doideira, né? Mas é isso, assim. Então, eu tô nessa fase. Nessa fase. Mas é porque também ele tem um aninho... Vai fazer 1 ano e 8 meses. Então, aí acho que com o passar do tempo, ele tendo mais autonomia, ficando na escola com mais período, você consegue ter mais tempo. Mas acho que o mais importante é essa percepção da terapia, de não se culpar pela fase que você está passando, pelas demandas, pelos nãos que você está dizendo. Né? Mas eu tô tão feliz com isso, assim, eu tô orgulhosa de mim, sabe? De sentir paz nos nãos, sabe? De sentir nos nãos, como o S, de sentir paz nas escolhas mesmo que eu tenho feito. Assim, eu tenho muita clareza de que a gente tem que ter muita responsabilidade para lidar com
as consequências das nossas escolhas, sabe? Acho que isso é uma coisa que eu levo pra vida, assim. Que aí você não terceiriza a culpa pra ninguém, você não fala que o problema é do outro, né? Então, assim, eu escolhi isso, então eu vou me responsabilizar pelas consequências disso. E isso aí vale pra tudo. No trabalho, dentro de casa, nos relacionamentos. E então, hoje eu tô numa fase que eu tô bem à vontade e com consciência, muita lucidez sobre as consequências das minhas escolhas e tô feliz com elas, sabe? Porque você é uma pessoa que entra na casa das pessoas, né? E as pessoas têm essa intimidade com você, já de te reconhecer, de ver e querer falar com você sobre o Espírito Santo. Então, como é que Mas é pra eu gosto, eu assim? adoro isso. Eu adoro porque, assim, é claro que a Gazeta, né, que foi a empresa que eu trabalhei que mais tem visibilidade, né, que tem mais entrega, que chega na casa de muita gente, assim... né, tem muita gente, a menina andou em movimento até hoje. Tem gente que fala, te vejo todo sábado. Eu falo, vê mesmo. Acho que não. Te vi esse sábado agora. Eu falo, mas aí tem a Nayara que tá lá, que é muito parecida comigo. Tem gente que confunde a gente. Fala, aí tem gente que eu nem desminto. Eu falo, ai, que legal. Ou também viu na rede social também. Não, mas aí tem gente que fala, a menina do vídeo e tal. Eu falo, isso. Aí tem gente que fala, a menina da TV. Eu falo, isso. A menina de não sei o que, isso. Então, tamo aí. E eu adoro compartilhar, assim. Eu adoro falar de Espírito Santo, porque realmente eu tenho a sensação que tem muita coisa aqui que eu vivi que eu quero colocar pra fora, pra que as pessoas conheçam e com a paixão do que eu vivi, sabe? Então, eu tenho muita vontade. Isso ainda vai sair. Sem a cobrança da pressão, mas ainda vai sair. Porque eu acho que a gente vive um momento pro Estado muito bom. Acho que essa coisa do regionalismo, que é uma tendência global, né? A gente vive a globalização de tudo, mas, ao mesmo tempo, a hiperlocalização também, né? A necessidade do hiperregionalismo, de você falar aquilo que é próprio dali. Porque nesse boom de conteúdos que a gente tem, o que é próprio do seu lugar, né? Então, eu acho que a gente vive esse momento em que é muito propício para a gente falar disso e a gente vem resgatando essa autoestima. Eu sinto que a gente tem feito um movimento bonito, muitos criadores de conteúdo excelentes, falando, defendendo o Espírito Santo, assim, e é doido isso, né? A gente precisa defender, mas enfim. Exatamente. Né? É doido isso, mas acho que é um trabalho, assim, sabe, de consciência. E uma coisa que eu escutei uma vez, que eu trago para a minha vida e eu tento passar para as pessoas no meu trabalho, que é uma frase que eu ouvi do pessoal do Instituto Últimos Refúgios, que faz um trabalho belíssimo de sensibilização ambiental a partir do audiovisual, né? Então, de mostrar como a gente precisa olhar para a natureza de uma forma responsável. Eles fazem isso no audiovisual, nas fotos. E aí uma frase que o Léo Emerson fala muito, que é: a gente só valoriza o que a gente conhece e sabe que existe. Então, acho que esse trabalho de apresentar o que é o Estado, o que é a nossa potência, para o próprio capixaba, é isso. Você só vai valorizar se você souber que existe, sabe? Então, essa cultura que existe aqui da não cultura, né? Que é tipo, não tem nada lá. Seja honesto. Não tem ou você que não conhece, sabe? Então, eu acho que é esse exercício de provocação. Por isso que os meus vídeos sempre começam com sabia não sei o que lá? Você já foi não sei o que lá? Você conhece? Que é essa coisa, tipo, você. Qual que é a sua responsabilidade nisso? Para quando alguém te falar, quando você for passar a palavra do Espírito Santo, o que você vai dizer, né? Que palavra é essa? Então, que a gente tenha consciência. Porque eu já ouvi de várias pessoas que se hospedaram em hotéis aqui e o próprio recepcionista não sabia orientar o que tinha para fazer em Vitória, sabe? Então, acho que sim, existe um trabalho de política pública que precisa ser estabelecido, né? Pró-turismo, pró-valorização cultural. E eu até acho, antes do turismo, a valorização cultural dentro, sabe? Porque existe uma diferença também, que a gente fala muito, tem que crescer o turismo. Tem mesmo. O turismo predatório é bom para quem, né? A gente tem o exemplo de Guarapari no verão, que é insustentável. Assim, né? É bom, mas e aí? Né? E agora esse projeto super polêmico que está aí, por exemplo, dos parques estaduais, de virar, né, o espaço de turismo, enfim. Então, são questões sensíveis que precisam ser debatidas. Então, acho que não é defender o turismo desenfreado de qualquer jeito, mas eu acho que é principalmente esse olhar para dentro, sabe? Ai, tô falando demais. Não. Desculpa, me empolgo. Fica à vontade. Vou tomar uma água. Não, mas é isso. E também você consegue enxergar e perceber que o capixaba tem a questão de não querer contar para os outros que aqui é bom. Fala assim, não... Claro que tem. Porque assim, também sabe que é bom, tem conhecimento, mas assim, não, mas deixa só pra gente. Você já teve essa sensação? Já. Não, mas de você já teve esse sentimento de, deixa só aqui?
Você já teve? Não, pelo contrário. Você quer sempre divulgar, né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar do Espírito Santo. Igual quando você falou assim, quando as pessoas perguntam de onde você é, né? Principalmente para fora. Ah, de Vitória, Vitória da Conquista, Espírito Santo. Mas Espírito Santo fica onde? Agora, vai explicar isso para um gringo, para um europeu, onde é que é Espírito Santo, assim. É mais difícil. Então, esse exercício, desde então, eu fiquei assim, peraí, como é que eu apresento que eu tenho que falar, não, sabe o Rio de Janeiro? Fica ali. É tipo isso, sabe Minas? Sabe? Então, a gente fica sempre na referência do outro e não tem a nossa identidade. Falar uma coisa que possa trazer já sabe, café? Então, nós somos os maiores importadores de café. Que muito capixaba nem sabe. Que às vezes o café que está na xícara do Brasil inteiro e até de fora é daqui. Muita gente não tem essa dimensão, sabe? E por isso esses títulos são importantes, né? E o Espírito Santo tem muitos, né? O maior produtor de não sei o quê, o maior tombo da polenta, o maior café. A gente adora isso, né? Esses títulos. Mas eu acho que isso ajuda nessa percepção da autoestima. Porque para você criar essa identidade, né? Eu acho que ela criar assim, afirmar, né? Ela não precisa ser criada, que ela existe, mas afirmar, esses títulos ajudam nisso, assim. Porque é quando você vai falar para alguém de fora e você sustenta um título desse e a pessoa entende, sabe? Isso é o marketing da parada, que eu acho que a gente precisa se apropriar disso, né? E o que eu falo sempre, deveria ser mantra para todo capixaba, que é a identidade do Espírito Santo é a diversidade. E isso é muito único. Isso é muito próprio daqui, sabe? Claro que existe globalização, todo mundo misturado no mundo inteiro, né? Mas uma característica que é muito forte da história do Estado é essa misturada toda de povos e todo esse caldeirão que vem de tantas origens diferentes na comida, na forma de se relacionar, tudo isso é cultural, né? Então, acho que essa diversidade falta a gente entender, falta criar pontes, porque é muito forte. Por exemplo, você vai na comunidade italiana, dentro dessa comunidade é muito forte a cultura entre eles ali, nossa, é muito forte. Você vai na comunidade pomerana, é muito forte. Você vai na aldeia indígena, aquilo ali vive. Falta a gente criar pontes e sair também do que é só alegórico, assim, né? E trazer essas percepções para o dia a dia, que é onde que o italiano influencia no meu modo de me relacionar, de me expressar, sabe? E essa coisa do ser fechado, que eu acho que vem muito também dessas panelas históricas, assim, sabe? De cada povo no seu ali. Enfim, tem assunto para vender. Tem que fazer um especial Histórias Capixabas com você aqui no podcast. Isso é maravilhoso. E falando disso, assim, pra gente... Que história que te marcou, que foi bem diferente? Falou, caramba, isso aqui... Tem várias, mas uma em especial. Tem uma história que eu, inclusive, conto, eu acho que ela me emocionou quando eu vi. Foi uma pessoa que eu fui entrevistar lá em Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Jetibá é o município mais pomerano do Brasil. E um dos traços dessa cultura pomerana é a cultura do trabalho, né, na lida da terra. Tanto que Santa Maria de Jetibá é o maior produtor de ovos do Brasil, é um grande polo hortifruti granjeiro, assim, muita produção de alimentos. Porque é tradicional do pomerano essa lida com a terra. E, assim, e é um povo muito fechado, por isso, assim, eu lembro que eu fui entrevistar o Itamar. Ai, meu Deus, estou com medo de ter errado o nome. Que é lá dos Três Pontões de Afonso Cláudio. Desculpa, são duas pessoas diferentes que eu vou contar aqui. Santa Maria de Jetibá, que tem o moço lá do morango, a produção de morango, e o Itamar, que é dos Três Pontões de Afonso Cláudio, que também é pomerano. E aí são duas histórias, e elas se convergem. Fiz confusão porque são parecidas. E o Itamar, eu lembro que hoje os Três Pontões... Já conhece os Três Pontões? Não. Tem um pôr do sol, para mim, é um top 5 ali de pôr do sol do Espírito Santo. E a propriedade dele, a família dele, mora ali. E aí ele foi o primeiro a começar a trabalhar com turismo. Sendo que todo mundo ao redor, em Afonso Cláudio, trabalhava com a terra. Assim como em Santa Maria de Jetibá, esqueci o nome agora do entrevistado, que ele tem a produção de morango e ele começou a desenvolver atrativos de turismo dentro da propriedade dele. Colocou um mirante para a galera, porque tem uma trilha para fazer. E aí ele começou a criar essas coisas. Então são pessoas, os dois casos, que trabalhavam com a terra e passaram a olhar, né, com outros de outra forma. E uma frase que o Itamar me falou, que me emocionou muito, que ele falou assim: Luana, eu aprendi a tirar o olho da terra e olhar para frente. E aí, quando eu vi o pôr do sol, eu me emocionei. Porque ele viu a beleza daquilo, ele viu o que a vida estava dando de presente para ele.
E ele era muito criticado por começar a trabalhar com turismo na região, porque as pessoas tinham medo de gente. Você vai atrair gente estranha para cá, vai colocar gente que você não conhece entrando na sua propriedade, vai ameaçar aqui a nossa tranquilidade. E ele foi muito criticado. E ele, não, isso aqui precisa ser compartilhado, olha a beleza disso. E aí ele foi se encantando com o processo e foi querendo que outras pessoas tivessem essa experiência. Assim como o nosso amigo lá de Santa Maria de Itibá, que também fez esse processo, que tirou o olho da terra, tirou a cabeça do chão e olhou para frente. E quando ele viu tudo que era aquilo, tudo que aquilo, você me arrepia quando eu falo, tudo que aquilo representa, a beleza daquele lugar, ele falou, caramba, tira a cabeça de baixo e olha para frente. Sabe? Tira a cabeça da terra. E assim, não que a terra seja ruim, até porque acho que a gente tem que se orgulhar muito que a agricultura, no Espírito Santo, ela é muito positiva nesse modelo de agricultura familiar, que, né, não são oligarquias, assim, sabe? Tipo, não tem um monopólio ali das coisas, é uma coisa bem distribuída. Eu acho que isso é um motivo de orgulho, com produtos de muita qualidade, uma terra muito fértil, muito abençoada. Mas eu acho que, para além da agricultura, assim, é esse olhar para frente, né? Esse se encantar. Isso vale para o interior, né, principalmente, mas aqui na Grande Vitória também, assim, sabe? E talvez seja esse olhar de parar de olhar para o próprio umbigo e querer compartilhar o que a gente tem, sabe? Nossa, e você que faz os textos também que você posta, porque tem uma poesia ali, tem você uma... acha? Ai, que legal. E sim. Você tem vontade... É você? Eu que faço, sim. E você tem vontade de escrever um livro? Já tem alguma coisa? Eu tô dando demanda pra você. Não, hein? Olha ele me sobrecarregando agora. Não, nunca pensei nisso, assim. Mas acho que tem muita história boa pra contar. Só que eu nunca pensei em escrever. Porque a forma que você fala é roteirizada ali, a sua escrita... Que legal. Tem isso, tem essa poesia, tem essa... Que maneiro. E sabe como eu faço? Eu achei o jeito mais fácil, assim, de hoje, né? Os vídeos que eu faço. Eu vou na edição... Eu vou editando e fazendo texto. Sério? Aham, é mais fácil. Hoje, como é que eu faço? Entreguei o ouro. Uhum. Que assim, por exemplo, sei lá, vou fazer um passeio aqui, onde? Na Ilha das Caieiras. Aí eu vou pro passeio e saio registrando as minhas impressões, o que eu acho que é muito forte. Tipo, é impossível ir na Ilha das Caieiras e não fazer uma imagem de uma desfiadeira na calçada, que acho que isso é o que mais caracteriza a Ilha das Caieiras. Se você chegar num lugar, tem uma desfiadeira na calçada, pode saber, você está na Ilha das Caieiras. É o único lugar em Vitória onde você vai encontrar isso. Então, assim, coisas que caracterizam o lugar. Então, eu vou no lugar, vou passeando e vou vendo o que é dali. E aí, vou registrando, E aí, quando eu chego em casa e eu vou editar, aí eu faço no CapCut. Teve uma época que eu fazia Premiere, eu falo, não, hoje tudo que for mais fácil eu quero, praticidade. E aí eu vou subindo todos os clipes e vou fazendo uma limpa ali, falar, isso não tá legal, isso tá. E aí eu vou montando aquela narrativa de início, meio e fim. Aí, às vezes, eu começo o texto e depois eu mudo as imagens e aí o negócio sai, entendeu? Aí eu vou ali na locução, não escrevo, eu já vou direto fazendo. Hoje eu consigo fazer assim, que é mais rápido. A pessoa que é boa é outra coisa. Ah, não! É a experiência que foi me dando isso, assim, sabe? Que dá um livro com fotografia, com texto seu, dá um registro... Vamos fazer? Vamos. Você faz tudo, assim? Só me põe pra... Não, você que faz é tudo artista. assim, não. Só me põe pra criar. Eu te acompanho o problema e produzo. produzir. Mas isso é uma dificuldade, porque eu sou muito controladora, sabe? Eu sempre tive isso de querer fazer tudo, do início ao fim. E não é legal. Porque inviabiliza as coisas, exatamente. Tem que saber delegar as coisas. Exatamente. Para poder fazer. E projetos para o futuro, como é que tá, assim, nessa questão é ser mãe, presente, mas pensando em quê? Como é que você se planeja? O que você está pensando em fazer? Você sabe que eu estou numa fase muito viva agora, assim. Eu tenho... E eu estou numa fase também muito confiante. Acho que bom que a gente vive as coisas que a gente vive, né? Conquista um relacionamento bom, assim, no mercado. Então, eu estou numa fase muito confiante no sentido de não me preocupar tanto com o que vai acontecer daqui a pouco, assim, sabe? Eu estou muito focada no hoje. Acho que a maternidade coloca muita gente nesse lugar, assim, de pensar no agora. E profissionalmente, hoje eu estou muito focada no TV Revista. Acho que a gente tem uma missão ali, porque a TV é uma TV pública e a gente tem uma missão de fazer que ela seja conhecida e reconhecida, porque muitas pessoas confundem, né, o que é uma TV estatal, o que é uma TV pública. Então, a gente é uma emissora pública, a gente tem uma independência e a gente tem focado, né, nos últimos anos, a TVE, num processo de divulgar o que, infelizmente, as outras mídias não fazem, que é a cultura e o esporte do Espírito Santo. E isso são pilares da identidade de um povo, né? Então, eu tenho focado, assim, minhas energias em contribuir ali para esse processo de mudança, que vem muita coisa boa por aí. Então,
Hoje eu estou focada nisso e nos meus projetos paralelos, assim, o que eu... meus projetos. Meus projetos paralelos, as coisas que eu vou tocando aqui simultaneamente, é muito no sentido de, quando dá, eu faço. Não, você é mestre de cerimônia. Recentemente sim. apresentou, o último que eu vi foi... O Prêmio da Música Capixaba. Não, eu sou muito feliz. É um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. Eu faço muita coisa, assim, sabe? Porque às vezes eu me contrato para fazer roteiro, às vezes eu faço locução de, né, coisas de várias, às vezes eu faço, enfim, mestre de cerimônias, então são várias vertentes aí, possibilidades, mas um dos que eu mais gosto de fazer é mestre de cerimônias, porque acho que essa coisa da energia das pessoas ali no momento, de transmitir informação, por mais que você esteja numa posição ali de ler um roteiro, né, que alguém fez, o contratante fez, mas eu sempre tento traduzir, né, para as pessoas, para passar o que é aquele momento a partir da minha emoção, e como uma comunicadora, né, tem que fazer. E eu tenho feito também muitos desses trabalhos, espero continuar fazendo, que é um que eu gosto muito. Graças a Deus tem muito trabalho agendado aí nessa área. Mas, então, aproveitar o momento, né? É que eu pensei também no projeto aqui bom pra você. Ah, é? Me conta. Depois a gente conta Depois aqui no bastidor. Mas eu quero aproveitar assim, né? Se você que está acompanhando a gente ainda não me conhece, muito prazer. E se quiser acompanhar um pouquinho, né, do que é o Espírito Santo, o que eu falo um pouquinho é porque quando dá tempo, assim, sem muita pressão, já tem bastante né? vídeo lá, já. Se chegar, já pode consumir o que tá lá, que tem muita coisa, já vou fazer uns remixes pra recuperar algumas coisas. Mas, assim, seja bem-vindo à minha rede, a Esteves Luana, só que vem sem pressão, não vem me cobrar muita coisa, não. Até porque você vai saber sobre maternidade também, sobre educação montessoriana, sobre sua rotina. Enfim, acompanha você todos os dias na TV, mas se perdeu o conteúdo, tá no YouTube também da TV. Isso aí. E a TV também esse ano fez aniversário. 50 anos. 50 anos. Então você está numa época também importante da TV estando ali, né? Sim, e acho que, sobretudo agora, porque a gente está num momento muito bom, porque... só explicando para as pessoas como que funciona, né? A manutenção de uma TV pública. A gente agora vai passar por um momento que é a transição, que a TV agora vai ser gerida por uma fundação. Assim como é a TV Cultura Fundação em São Carmélia, Paulo. né? Agora é a Fundação Carmélia, que, né, foi criada, e a gente está muito feliz com esse processo, porque isso nos dá mais autonomia, assim, e facilita processos burocráticos também, vai nos dar muitas possibilidades de contratação. Então, rolou um processo seletivo, muita gente vai chegar, vai crescer a nossa equipe, então a gente está nessa fase gostosa. Temos ainda o sonho, né, e que vai acontecer, da gente voltar lá para o Teatro Carmélia, lá perto do Samão do Povo ali, que é a casa da TVE, né, ela vai entrar no processo de obras, a intenção é que ele seja um centro cultural, né, com teatro, e que a gente consiga fazer programa de auditório, com plateia. Imagina que legal, enfim. me chama que eu quero estar na plateia. Ah, sim, e criar possibilidades também com esse desafio de convergir para as redes, né, de como entender essas linguagens. Então, na TV a gente está nesse momento que está muito gostoso, assim, de pensar esse futuro, né? Então, quando você pergunta de futuro, acho que o meu hoje, profissionalmente, está muito voltado para isso. E nos meus ali, né? Quando dá, eu vou tocando. Olha, Luana, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Para mim foi Obrigada. incrível. Eu sou admirador do seu trabalho. Muito obrigada. E eu contei, não é de hoje, acompanho. Você é uma referência mesmo para gente que gosta de comunicação, gosta de conhecer o nosso estado, entender como fazer isso de uma forma que atinja muitas pessoas. Muito obrigado por você vir aqui. Deixar o microfone aberto para você, se quiser deixar muito recado obrigada. também. Fico muito feliz com o convite. Eu adoro falar. Você viu que se deixar aqui, né? Não, a gente vai fazer o especial com você. Imagina. Mas para isso mesmo. É para isso mesmo. Eu acho que essa oportunidade de troca, sabe, assim, acho que é muito bem-vindo. Eu fiquei muito feliz com o convite. Acho que tanto de poder falar sobre coisas, de poder conversar. Acho que a gente vive num momento tão corrido, né? Cada um por si, assim. E eu acho que esse é um grande desafio da humanidade, que é a gente se pensar mais de forma coletiva e se preocupar mais com o outro, porque tá todo mundo atrás do seu corre ali, né? Então, acho que esses momentos de troca são muito proveitosos, assim. Fiquei muito feliz e honrada com o convite. Vida longa ao Café com Leitão. É isso mesmo, porque a gente também tem um público muito grande fora daqui do estado. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza. Venham conhecer o Espírito Santo. A maior audiência é de fora. Que e aqui a gente está trabalhando, então a gente quer levar a nossa cultura, nossa identidade com pessoas que são referências aqui para mais pessoas. Eu posso te fazer uma pergunta, então? Pode. Para essas pessoas de fora, como que você define o Espírito Santo? Para vender o peixe do estado, o que você falaria? Olha, eu vou pegar aqui a aula que eu tive hoje, essa diversidade cultural. A gente tem uma música muito rica,
através de uma cultura do Congo, do Ticumbi. A gente tem uma questão da natureza também muito forte, que a gente tem a questão da cachoeira, a gente tem esse contato, a gente tem praia, né? Então, assim, e a nossa culinária é muito forte, com a muqueca e com a banana que a gente gosta de colocar, e coentro nas coisas. Então, assim, coentro, banana é com a gente mesmo. E um café. Isso aí. Então, esse é o nosso estado. É isso aí. É um pedacinho dele que tem muita coisa pra gente explicar, mostrar e para as pessoas viverem, né? Então, venham viver o Espírito Santo. Cheguem devagarinho, assim, sabe? Chega com carinho. Um pouco arredio. Chega com cara desconfiado. Vamos mudar a palavra, desconfiado. Mas ele é gente boa. Mas é legal, assim, eu sou muito feliz. Fui muito bem recebida pelos capixabas, né? Como uma baiana de fora, eu posso dizer isso, assim, os capixabas têm essa fase do desconfiado, apesar de eu não ter vivenciado muito isso, porque eu sempre fui muito bem acolhida aqui. Já foi pra universidade também logo, que é um lugar de muita troca, muita gente de fora. Muita gente fora, mas eu sempre fui muito bem acolhida. Meu filho é capixaba, meu marido é capixaba. E eu tenho muito orgulho dessa terra que me formou também, enquanto ser humano, assim, sou muito feliz aqui. Muito obrigado. E eu vou deixar linkado aqui na nossa descrição do vídeo a rede social da Luana, para você já seguir, já ficar sabendo o que ela tá fazendo. Vai com calma. Sem pressão. Sem pressão, mas já ficar sabendo o que ela tá fazendo. E acompanhar os vídeos, maratonar os vídeos para conhecer ainda mais nossa cultura sobre educação infantil também. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!